Olá, meus irmãos. Então, nesta segunda meditação em Lectio Divina, a respeito do livro da Sabedoria, na meditação passada, na nossa primeira meditação, nós fizemos uma leitura até o versículo 8 do capítulo 1 do livro de Sabedoria. Então, nós encontramos alguns ensinamentos a respeito do que seja sabedoria, o conceito de justiça, que os pensamentos perversos nos separam de Deus, de que não se desafia a Deus, e que a sabedoria é como um espírito que ama os homens e não deixa impunes os lábios blasfemadores. Então o requisito, primeiramente, de um homem sábio é aquele que começa a controlar os seus lábios, a controlar a sua boca, no que fala, no que pensa e no que acha. Então, continuando nossa leitura nessa nossa meditação, a partir do versículo 8 do capítulo 1 de Sabedoria, dizendo que ninguém que profira coisas injustas poderá ficar oculto. A justiça vingadora não o poupará. Haverá investigação dos desígnios do ímpio. O rumor de suas palavras chegará até ao Senhor, para que sejam comprovadas suas iniquidades. Um ouvido cioso tudo escuta, não lhe escapa o sussurro das murmurações. Guardai-vos, portanto, das murmurações inúteis e preservai a língua da maledicência. A palavra, ainda que secreta, não fica sem consequência, e a boca mentirosa mata a alma. Não procureis a morte extraviando a vossa vida, nem provoqueis a ruína com as obras de vossas mãos. Pois Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição dos vivos. Criou todas as coisas para subsistirem. As criaturas do mundo são salutares, e nelas não há veneno funesto, nem a morte tem poder sobre a terra, pois a justiça é imortal. Os ímpios, no entanto, chamam a morte com seus gestos e com suas palavras. Considerando-a amiga, desejam-na apaixonadamente e fazem aliança com ela. São realmente dignos de pertencer. Pedindo a graça e intercessão do nosso Pai São Bento e de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, que o Senhor guie nossos passos, a nossa mente e o nosso coração, para que nos seja revelada a sabedoria de Deus sobre nossas vidas. Então, nessa leitura, nós podemos ver, primeiramente, que nada escapa aos olhos e aos ouvidos de Deus. Nada fica oculto perante Deus. Esse é um ensinamento muito profundo, no sentido de que temer a Deus significa saber que Deus está vendo tudo o que fazemos e ouvindo tudo o que falamos. Então, a primeira coisa que um sábio deve aprender, e o primeiro sinal de que uma pessoa é sábia, é que ela controla o que fala, ela controla a sua língua. E aqui diz no versículo 11, guardai-vos, portanto, das murmurações inúteis e preservai a língua da maledicência. Parece que quanto mais falamos, menos temos a dizer. O sinal de uma pessoa que busca sabedoria é que ela controla a sua fala. Não que ela não vá falar quando é preciso. Ela simplesmente refreia a sua língua mediante coisas inúteis, coisas sem sentidos e murmurações, reclamações. Por isso que a Santa Madre Igreja nos dá também o sacramento da confissão. Porque se nós temos algo a murmurar, se nós temos algo a reclamar, se nós temos algo para desabafar, a Igreja criou, através dos princípios bíblicos e dos ensinamentos bíblicos, porque o apóstolo Paulo assim nos fala, confessai-vos uns aos outros os vossos pecados. Então nós, em sede da pessoa correta, onde nós podemos colocar os nossos pensamentos, aquilo que nos aflige, através das pessoas
qualificadas para isso, seja para um aconselhamento, seja para uma confissão. Então aí nós não estaremos fazendo uma murmuração inútil, nós estaremos procurando uma iluminação, uma solução para aquele problema que nos aflige. Porque a palavra, ainda que secreta, não fica sem consequência. A boca mentirosa mata a alma. Então o sábio é aquele que procura a vida. Ele procura a vida da alma. E a boca mentirosa e a palavra secreta, iníqua e maledicente, não passa ao largo dos olhos de Deus. E quando nós temos uma conduta em que não se refreia a língua, em que não se refreia os maus pensamentos, em que não se busca ajuda correta, conforme a palavra de Deus, nós estamos trazendo sobre nós a morte. E por isso que no versículo 13 diz que Deus não fez a morte, Ele também não se alegra com a nossa perdição. Ele criou todas as coisas para viverem eternamente, para todas as coisas existirem eternamente, e nada é mal na natureza. E por isso que ele diz que a morte não tem poder sobre a terra é eterna e está sobre os julgamentos do Senhor. E diz aqui no versículo 15 que a justiça é imortal, a justiça no sentido da lei de Deus, como nós meditamos na aula passada, na meditação passada. Justiça é viver conforme os ensinamentos do Senhor, e esses ensinamentos são imortais. E nada adianta nós entendemos, fazemos aquilo que é mais conveniente para nós fazemos aquilo que é mais conveniente, daquilo que nós entendemos que é conveniente para os outros, mas se não for conveniente para Deus, nós não estaremos agindo com justiça e não estaremos agindo com sabedoria. As pessoas que não agem assim parece que estão fazendo uma aliança com a morte, ao passo que Jesus venceu a morte. Jesus era um grande pregador, Jesus era um grande orador, mas também amava os seus momentos de silêncio. Ele dizia que quando quiséssemos orar e falar com o Pai, que nós nos trancássemos no quarto, ficássemos em silêncio com o Pai. E Jesus tirava muitas horas de oração e muitas horas de silêncio para com o Pai. Nós temos que aprender a guardar silêncio em nossa boca e em nossas atitudes. Um silêncio que não é simplesmente não pensar em nada ou não falar nada, mas é um silêncio daquele que busca a Deus dentro de si. Quando o profeta Elias estava buscando a Deus, ele menciona que ele procurava a Deus nos trovões, procurava a Deus nas tempestades, procurava a Deus nos grandes barulhos. E foi numa brisa silenciosa e suave que Deus falou com ele. Então nós entendemos que a partir desta orientação de Deus, o sábio ele deve guardar a sua língua, ele deve guardar a sua boca, ele deve procurar o silêncio e não falar muitas coisas inúteis. E quanto mais nós fazemos essa prática, mais nós vamos nos iluminar e encontrar Deus e chamar sobre nós o Espírito Santo, pois o Espírito Santo, na sua sensibilidade, ele não caminhará com aqueles que buscam, como aqui a própria palavra fala, aqueles que fazem como que um pacto com coisas que levam à morte. O nosso pacto é com Deus, e Deus nos leva à vida e nos conduz à vida eterna. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que essas palavras, essa meditação possa gerar frutos em nosso coração e que possamos seguir firmes neste caminho de sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.